Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Que bom que você está aqui, filho. Deus abençoe vocês. Pode se assentar, queridos. Um domingo maravilhoso, um domingo de ceia, um domingo em que nós inauguramos o nosso Kids, o nosso berçário. O berçário está lindo, mas tem muita coisa ainda para fazer no nosso Kids ainda, hein? Isso é só o começo, diz para o seu irmão, isso é só o começo, viu, irmão? Quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos da família, né? De pessoas que com o coração muito dado, estiveram, investiram, semearam, a família como um todo, né? Nós temos ainda muitos desafios pela frente, porque nós temos um propósito de investir nas nossas crianças. Sabemos que as nossas crianças, elas não são o futuro, elas são, na verdade, o presente nosso. Então, nós queremos, como família, investir muito lá no Kids, para a glória de Deus, amém? E também, né, eu quero enfatizar aqui que, a partir de novembro, nós teremos horários novos para as nossas celebrações, em razão do verão, né? O verão chega, o sol se põe mais tarde, e aí o pessoal quer dar uma esticada maior no domingo, né? O pessoal que gosta de praia, de surf, né? Nós vamos ter um domingo assim mais estendido para poder sair, passear, né? Quem gosta de ir lá para a montanha. E aí nossos horários a partir de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, será as nossas duas celebrações, 18 horas e 20 horas. Então, quem vem às 17, uma horazinha a mais, né? Tranquilo. E quem vem às 19, um horáriozinho a mais, 20 horas, né? E o nosso tempo de culto, que é um tempo muito bom também. Amém? Gostou? Aleluia. Se o governo colocar ainda o horário de verão aí que vai ficar, né, melhor ainda. Mas a gente sabe que quando chega novembro, normalmente, né, o sol se estende mais. Isso é para abençoar. O nosso Brasil é um país tropical, abençoado por Deus. Já dizia a canção aí do cantor cristão. Então, amém? Tá bom? Ah, pastor, mas eu costumei vir às 19. Então, você vem às 20, não tem problema não. Você vai poder esticar mais o seu domingo, amém? Vai na casa da sogra, fica mais tempo lá na casa da sogra. Meu Deus do céu, graças a Deus, né? Vai visitar a mamãe, o papai, vai visitar a namorada, vai lá para o parque. O que tem de parque na nossa cidade agora, né, irmão? É cheio de coisa, né, ainda, para inaugurar. Vai inaugurar o ano que vem, né? Todos aí que estão cheios de placa aí, vai inaugurar ano que vem. Ano que vem, joia. Então, mas vai no parque, leva seu filho, né? É um domingo da família, amém? E a galera que normalmente está aí, fazem parte dos ministérios da igreja, vão até poder chegar mais tarde também, vão poder esticar mais o domingo. Vai ser maravilhoso, amém, irmão? Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor com você. Nós estamos nessa série Alcançados para Alcançar, e nosso projeto Amigos de Fé. E hoje eu quero falar sobre família. Falar sobre família, alcançados. Porque quando você entrega a sua vida a Jesus, você entra para uma família. Quando Cristo te salva, Ele te salva para inserir você a pertencer a uma família local. Uma família que vai te dar toda ajuda, vai te dar todo o respaldo, vai te ajudar a primeira caminhada, a se integrar, enfim. Então a família é para isso, né? Quando uma criança chega, quando o bebê chega, a família tem toda a estrutura já preparada para ajudar aquele bebê nos seus primeiros meses, primeiros anos, enfim, esse é o objetivo. O texto de Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, diz assim, um versículo diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Diga, eu sou membro
da família de Deus. Se você ainda não é, você já está profetizando que será a partir de hoje. Amém? Aleluia. A igreja é uma família. Não existe metáfora melhor na Bíblia do que esta de colocar a igreja como a família. Alguns símbolos que a Bíblia traz, principalmente no Novo Testamento, acerca da igreja. E para mim, o mais forte é exatamente este da família. Mas existe alguns que o Novo Testamento coloca aqui a igreja como um edifício. Cada um tem o seu lugar nesse edifício e Deus sustenta todo esse edifício. A igreja como um corpo, né, onde na verdade cada um tem a sua função, cada membro tem a sua função no corpo. A igreja como a noiva de Cristo, a noiva que Jesus vem buscar, né, o alvo do amor de Cristo é a sua noiva, a sua igreja. Somos igreja como aquela que se prepara, que Deus chamou, não para ficar dentro, mas para ir para fora, para evangelizar, para alcançar outras pessoas. A igreja como uma embaixada de Deus aqui na terra. Quando Jesus instituiu a sua igreja na terra, é como uma embaixada do céu aqui na terra. Por isso que Paulo, escrevendo a uma de suas cartas, ele diz que nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Nós somos representantes de Deus aqui na terra. Também, por fim, o Novo Testamento, ele coloca a igreja como uma família. Você usufrui, você tem seu lugar, todo filho tem seu lugar na casa, é servido na casa, tem sua contribuição na casa, e esta comparação é a melhor comparação que existe, ao meu ver, né? A nossa igreja, quando ela foi organizada por necessidade de lei, né? Então ela foi organizada, o seu estatuto e a sua razão social, a Igreja Batista, porque o nosso fundamento é este, né? A Igreja Batista Vida e Paz, e a nossa identidade é família, família Vida e Paz. Por isso que você vê aquela placa lá, porque essa é a nossa identidade. Nós trabalhamos em cima deste propósito, desta visão. Uma igreja como família, uma igreja que quer abraçar, uma igreja que quer cuidar, uma igreja que quer ajudar, uma igreja que está com as portas abertas. Então, somos igreja. Por isso que eu quero falar a você que de repente está aqui pela primeira vez, ou você que já tem frequentado algumas vezes aqui, vindo aos cultos. É importante você entender que a nossa visão é de família. E nós gostaríamos muito que na medida que você conhecesse a nossa família, você deixasse de ser um frequentador para ser então, para pertencer à nossa família, né? Em nome de Jesus. Então a igreja, tanto é que quando nós olhamos para a Trindade, nós olhamos o Deus Pai, o Deus Filho, Jesus Cristo, e o Deus Espírito Santo, né? A necessidade de se expressar como família. Nós somos filhos e somos irmãos. Jesus é o Senhor, é o Salvador, mas é o primeiro de muitos irmãos. Então Jesus é o nosso irmão mais velho. Irmão no sentido de quando nós aceitamos a Jesus, quando nós recebemos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Interessante que cada revelação tem o seu aspecto específico. Quando a gente olha para o Novo Testamento, o autor aos Hebreus, no capítulo 12, ele fala que Deus corrige aos seus filhos. Deus não corrige as suas criaturas, Deus corrige aos seus filhos. Você entendeu isso, irmão? Interessante que eu estava vendo uma entrevista e uma pessoa muito famosa, uma modelo brasileira, famosíssima, não pode falar o nome, que dá problema, mas ela estava dando uma entrevista, e nessa entrevista ela dizia assim para a pessoa: não, eu entreguei minha vida a Jesus, agora eu sou seguidora de Jesus, mas eu não pertenço a nenhuma igreja local, porque eu não preciso da igreja local para seguir a Jesus. E aí eu fiquei pensando, irmãos, aí eu parei ali, né? Porque a gente ouve tantas asneiras, né?
mas é melhor ouvir isso do que ser surdo. Então a gente ouve muita gente. O pior de tudo não é isso não, queridos. O pior de tudo é que essa pessoa, ela tem milhares de seguidores. E muita gente dá ouvido. Porque, veja, eu sou seguidora de Cristo, mas não quero estar na igreja desse Cristo, que Ele é o cabeça. Como isso? Então, e você vê outros aí que estão, né, se tornando evangélicos, que também trazem para si essa, não, porque a gente chega na igreja, eles já querem profetizar para nós e não sei o quê. Então eu posso ser seguidora de Cristo sem estar na igreja. Se eu estou lá, se eu sou um entrevistador, eu falo assim, qual igreja? A igreja de Cristo? Você quer seguir a Cristo, mas não quer estar na igreja desse Cristo, que Ele é o cabeça dessa igreja, né? E aí eu fico muitas vezes me perguntando, irmão, que eu sou pastor há 36 anos, quando eu ouço um trem desse, e que já ouvi de outras pessoas, né, eu fico pensando assim, quantas pessoas estão sendo enganadas, mas eu fico pensando assim, 36 anos que Deus me engana, porque para que Ele me chamou para ser pastor? Para que Ele me chamou para ser pastor? Deus não chama pastor para se tornar rico. Eu tenho 36 anos, não sou um rico, materialmente falando, não sou. Eu sou rico da graça, da misericórdia, do poder, da presença, eu sou milionário. Então Deus não chama pastor, Deus chama pastor para cuidar do rebanho dele. Então Deus me confia uma parte do rebanho dele para cuidar desse rebanho. A Bíblia até diz em Hebreus capítulo 13 que eu vou prestar contas a Deus das vidas que Ele confia às minhas mãos, né? Então eu fico pensando assim, quando eu ouço umas asneiras dessas, eu fico pensando assim, gente, Deus me engana há 36 anos, porque segundo essas pessoas não precisa nem de pastor, ué. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Você que está aqui pela primeira vez, não é verdade? Não precisa de pastor, para que pastor? Né? E muitas vezes as pessoas pegam determinadas coisas que determinados pastores fazem, coloca todos os pastores dentro daquela sacola ali, acha que todo mundo é aquilo ali. Eu sei que existem pastores mercenários, pastores safados, eu sei que existe todo tipo de pastor, assim como existe todo tipo de médico, assim como existe todo tipo de advogado, né? Não deveria existir, mas existe, enfim, né? Aí eu fiquei pensando assim, Deus, Pai, será que o Senhor me enganou esses 36 anos? Porque é Deus que nos escolhe, diz, é Deus que nos escolhe. O Espírito Santo. Então você tem Deus que te corrige, você tem Jesus que está ali te salvando, Jesus que é teu amigo, você tem o Espírito Santo que te usa, que te guia, que te ilumina. Então você tem três pessoas que empoderam você nessa caminhada de glória. Você sabe que uma das maiores necessidades do ser humano não é frequentar, é pertencer. É pertencer. Ninguém se sente livre, ninguém se sente abençoado quando ele frequenta determinado lugar. Ele é abençoado quando ele pertence àquele lugar. Não é verdade? Que quando você pertence é outra coisa. Você conhece, você tem amigos, você tem aliança, você tem compromisso, você é abençoado, né? Então é diferente quando você pertence do frequentar. Você não é um espectador na casa do Pai. Você é um adorador na casa do Pai, é diferente. Você entende, irmãos? Entende, meu amigo? Então, é importante, eu faço esse convite a você nessa noite, para que você deixe de ser um frequentador, um espectador na casa do Pai, e passe a pertencer à casa do Pai, aleluia. Ele te chama nessa noite, a mensagem é muito forte com relação a isso. Então, quando a gente olha essa perspectiva da família, quando eu sou alcançado, por quê, pastor? Porque as únicas duas instituições que vieram do céu foram essas: família, Deus que fez, e igreja, Jesus que instituiu. Você está entendendo agora por que tanto a igreja quanto a família são sempre atacadas no mundo todo? A sua família tem sido atacada, a minha família. O objetivo de Satanás é destruir a família, é cercear, é limitar
a igreja do Senhor, é tentar destruir a igreja. Ele tentou fazer isso com Jesus, até o último momento, quando Jesus estava ali, né, e foi levado ao deserto, depois de 40 dias jejuando e orando, ele então oferece a Jesus 3 coisas que o homem mais precisa: comida, fome, poder, que o homem tanto deseja, e posição, sabe, e dinheiro. Tudo isso te darei se prostrado e me adorar. Até ele tentou, mas não conseguiu. E Jesus continuou o ministério dele, e o diabo tentou. Quando Jesus morreu, o diabo achou que tinha então conseguido derrotar Jesus e finalizar o propósito, mas se deu mal, porque no 3º dia Jesus ressuscitou. E aí ele percebeu que a igreja não é destruída. Ele percebeu isso. E como que a família está sendo atacada? Porque eu só conheço um padrão de família. É o padrão que Deus deixou. Homem e mulher. Pai, mãe e filho. Não existe outro padrão. Mas a sociedade tem colocado outros padrões também dentro desse espectro de família. Até em leis. Até em leis. O objetivo é o quê? É descaracterizar a família de acordo com o padrão que Deus colocou. Mas a igreja, ela permanece firme no padrão que Deus colocou. Mas o diabo quer destruir a família, porque quando o diabo destrói a família, ele também destrói a igreja. Então você está aqui hoje porque Deus ama você, meu irmão. Deus ama você. Deus ama você, meu amigo, em nome de Jesus. E eu quero tecer aqui algumas considerações sobre família, sobre a necessidade de você entender que uma vez que você é alcançado por Cristo, Ele o alcançou para inserir você na família dEle, a família espiritual, porque cada um de vocês tem uma família de sangue, mas Cristo te salva exatamente para colocar você na família espiritual. Então, deixa eu fazer aqui algumas considerações com vocês, baseado na parábola do filho pródigo. Você vai entender algumas coisas e eu espero em Deus que você tenha discernimento. Primeira coisa, continue na família, a casa é sua. Olha só o que o filho pródigo diz. Jesus continuou, começou a parábola, Jesus falando a parábola, em Lucas 15. Um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Aqui não se trata do filho sair de casa para formar uma família. Aqui se trata de um filho que antes da hora pede a herança que pertence a ele, mas antes da hora, para sair e viver a vida dele do jeito que ele quer, da forma que ele pensa. Então ele faz isso com o pai. Ele sai de casa, sem se importar com a família, saiu, desistiu do padrão da família, desistiu da família. Me dá a minha parte. Foi isso que ele fez. Nessa perspectiva, o que ele estava mostrando para o pai? Que ele não confiava nas intenções do pai, que ele estava insatisfeito, que ele queria mais. Só aquilo não era suficiente. E ele aprendeu de uma forma dura lá fora, a ser humilhado, a passar fome, a miséria. Ele escolheu isso. Porque, irmão, a função do pai é proteger e empoderar. Quando o filho se afasta do pai, ele perde isto. Ele fica desprotegido e ele fica fraco. Por isso que, quando você se aproxima de Deus, você se fortalece, você se sente protegido. Mas quando você se afasta de Deus, você se sente fraco e desprotegido. Calma aí, pastor, eu não me afastei de Deus. Na verdade, Deus está no meu coração. Não, você não está entendendo. Estar próximo de Deus é ter comunhão com Deus. Amém? Então ele ficou desprotegido e fraco. Então deixa eu falar, toda pessoa que se afasta da igreja, da casa do Pai, ela se sente fraca e desprotegida.
Eu te aconselho em nome de Jesus, nunca saia da casa do Pai, nunca saia da presença de Deus. Você vai ficar vulnerável a todo tipo de ataque de Satanás, e ele vai conseguir destruir a tua vida. Satanás é terrível. Olha o que diz o texto. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade, porque ele não imaginou que iria acontecer tempestade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as lavagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Porque ele largou a família. Ele se afastou, ele desistiu da casa do pai. Deixa eu perguntar uma coisa para você, querido. Família tem conflito? Se você encontrar uma família que não tem conflito, me apresente essa família, eu quero trazê-la para a igreja. Família tem conflito. Aí Jesus salva você, traz você para a família dele, e você acha que a igreja é o céu. Quando eu me converti, eu achava também, sabia? Eu era um menino quando eu me converti. Eu acho que eu devia ter a sua idade. Você tem 18 anos, né? Então, 18 anos. Eu achava assim, que na igreja todo mundo era diferente, era assim, sabe? E comecei a descobrir que não era assim. E o meu pastor, na época, ele ministrava exatamente essa vertente da igreja como família. E dizia, gente, a igreja é uma família, a igreja tem problemas. Então as pessoas muitas vezes, eles são inseridos, Jesus salva para colocar você numa família que não é perfeita. Jesus coloca você numa família que não é perfeita para tornar você maduro nessa família. Você está entendendo isso? Em nome de Jesus. Então tem muita gente assim, que olha, não, a igreja tinha que ser um lugar, né, as pessoas que estão lá, né, eles tinham que ser perfeitos, eles tinham que ser santos. Não, não é, meu irmão. Eles são separados por Deus, mas eles não são perfeitos. Família tem problema, família tem conflito. Por que, pastor, família tem conflito? Porque família tem intimidade. Amém? Família tem nudez. Lá em casa todo mundo conhece um outro, né? De repente você olha para a família do pastor assim, nossa, eu queria ser como a família do pastor. Nós temos problemas, irmãos. Nós passamos por conflitos também. Então quando Jesus te chama para a família dele, ele não está dizendo assim, que a família dele é o céu. A família de Jesus tem problema, tem conflito. Por quê? Porque nós passamos a nos conhecer. Aqui na nossa família, um dos aspectos muito importantes que a gente não abre mão deles são os grupos menores, que nós chamamos de células, onde as pessoas têm mais relacionamentos, se conhecem mais, e ali elas se identificam mais ainda. Então, na medida que a gente se conhece mais, mais conflitos vão ter. E os conflitos são razões para poder eu deixar a casa do pai, para poder eu ir embora, para poder eu não querer mais aquilo? Não, está errado. Meus filhos nunca saíram de casa, nunca pensaram, nunca chegaram para mim e disseram assim, pai, eu vou sair, eu vou morar sozinho porque eu quero viver a minha vida. Nunca. Nenhum dos dois. Porque é na casa do pai que você tem provisão, é na casa do pai que você tem proteção, é na casa do pai que você tem o amor que na rua não pode te dar, é na casa do pai. Mas pastor, eu tenho decepção e frustração com meu pai porque ele fez isso comigo. Se você viveu alguma decepção, alguma frustração, que teu pai te feriu muito, esteja certo que teu pai não é perfeito, mas o Deus que é o teu pai, ele te abençoa, ele te cura, ele te liberta, ele te salva. Louvado seja o nome do Senhor. Então deixa eu te falar uma coisa para você. Lute pela sua família, lute pela sua igreja, esforce pela paz, não se canse de fazer o bem. Uma marca da apostasia, não amar a família.
Tem muita gente, irmão, que está apostatando, porque não ama a família. Não ama a família. E isso é apostatar. É verdade. O foco dessa parábola é o amor do pai pelo filho perdido. A questão é que aquele filho era rebelde. Ele era um filho perdido que desistiu da família. Eu me lembro de uma pessoa que esteve comigo aqui há muito tempo, caminhando aqui na casa do pai, e que depois ele se afastou da casa do pai, ele e a família dele. Em determinado domingo ele esteve na família. Ele chorou e tal, e encontrou comigo depois do culto. Eu estava ali fora, ele veio, me deu um abraço. E ele disse: pastor, que saudade do senhor. Eu disse: eu estou aqui sempre. Eu esperei que o senhor fosse me visitar. Ele disse: ô filho, você conhece o caminho. Você não é uma ovelha perdida. Você é um filho rebelde. O filho conhece o caminho. Eu sempre estive aqui com os braços abertos, esperando o momento que você se arrependeria diante do pai e voltasse para a casa do pai. Porque a minha oração por você e sua casa sempre foi essa: pai, que eles se arrependam, que eles caiam em si e que eles voltem para os braços do Senhor. Não é para os braços do pastor. A ovelha perdida, a Bíblia diz que eu tenho que ir e buscar, porque ela se perdeu mesmo. Mas a ovelha rebelde, Jesus me mostra nessa parábola que eu tenho que orar por ela. E o que nós aprendemos com isso? Aprendemos que Jesus, que Deus sempre vai te amar, mas que nós não precisamos sair de casa para descobrir a orfandade. Não precisamos. Podemos aprender com postura de filho. A continuidade da família são os filhos. Quando o filho pródigo pede a herança para sair, ele está se colocando fora dos planos da família. Quem está entendendo, levante a mão. Então, pastor, quando eu me afasto, quando eu saio, você está se colocando. Não é a família que está colocando você. Você está se colocando fora dos planos da família. Mas você já conheceu muita gente que se vitimiza? Não porque eu me afastei, eu desviei, porque a igreja, porque ele olha a igreja como instituição, mas a igreja é uma família. A igreja é uma família. Amém? Você está entendendo isso? Então, continue na família, a casa é sua. A casa não é minha. A casa não são dos pastores, não é da minha equipe. A casa é nossa, amém? O Pai nos proporciona isso. Por isso que nós não fazemos nada sozinhos. Nós só conseguimos algo quando nós estamos juntos. Uma outra consideração: volte para casa. Se você saiu, o Pai te espera. O pai te espera. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra... Olha só, quando ele cai em si, a primeira pessoa que ele se refere a quem? Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, contra Deus. E aí ele fala: pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados, escravos. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Ele caiu em si, entendeu o que tinha que fazer e foi. Tem gente que cai em si, entende o que tem que fazer, mas não vai. Ele caiu em si, entendeu o que tinha que fazer e foi. Foi em direção ao Pai. Então eu quero que você saia desse lugar hoje e você entenda, caia em si e não fique parado. Se posicione e vai.
porque é isso que Deus te chama nessa noite, em nome de Jesus. A casa é sua, o Pai está te esperando de braços abertos. Inclusive eu falei para essa pessoa e disse assim: olha, eu estou aqui de braços abertos para te receber a hora que você quiser, em nome de Jesus. Preste atenção muito nisso, tá? O que fica mais forte na parábola é quando nós não conseguimos fazer nada para Deus desistir de nós. Porque você pode fazer o que for, mas Deus não vai desistir de você. Deus não vai desistir de você. Me afastei, me desviei, fiz isso, errei e tal, não sei o quê. Mas Deus continua com a mão estendida para te salvar, para te resgatar, dizendo para você: ei, eu estou aqui te esperando, volta! Volta para a casa do Pai. Volta para a comunhão, volta para os braços do Senhor. Sabe, querido, note que o pai aqui, que eu falei, não foi atrás do filho. Essa atitude do pai mostra que Deus nunca vai incentivar a nossa rebeldia, mas vai sempre esperar pelo nosso arrependimento. Ele nunca vai incentivar a rebeldia do filho, mas sempre estará esperando o arrependimento do filho. Se você estava longe, hoje é o dia de voltar. O filho lhe disse: pai, pequei. Contra o céu, contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Alguns manuscritos ainda acrescentam: trata-me como um dos seus empregados. O pai está te esperando. Hoje é o seu dia. Você veio aqui porque hoje é o seu dia. Terceira coisa que eu quero considerar com você aqui: participe da festa. Ela é para você. Quando uma pessoa se arrepende, quando um filho se arrepende, quando uma pessoa, sabe, cai em si e diz assim: realmente eu preciso, e ela faz, a igreja tem uma alegria terrível. Os anjos cantam lá no céu. Tem um coro lá no céu cantando e adorando a Deus quando um pecador se arrepende. Você não imagina quanto ela, não tem dinheiro que pague isso. Quando você vê uma pessoa arrependida, quebrantada, se entregando a Jesus, sabe? A pessoa, olha, agora eu quero estar com Jesus. E depois você vê aquela pessoa se batizando. A festa de batismo é uma alegria também. Está todo mundo feliz. Por que está todo mundo feliz por aquela pessoa? Porque aquele filho estava perdido e ele foi achado. Aleluia! Deus se alegra, então há uma festa. Olha o que o texto diz: mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este filho, meu filho, estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o regresso daquele filho, daquele moço. Louvado seja o nome do Senhor. Eita Deus, é assim que Deus está preparando a festa para você. As melhores vestes. Tira a veste suja, sabe? Essa vida que a pessoa anda, essa vida de sujeira. Jesus vai te dar uma roupagem nova. Está preparado. Pastor, ele vai preparar? Não, já está preparado. Ele vai colocar um anel no teu dedo. Anel é sinal de autoridade, é sinal de compromisso. É eu e você, você e eu, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Papai está te chamando para colocar essa aliança no teu dedo. Ó, coloca calçados dele. Por quê, pastor? Porque naquela época, irmão escravo não usava calçada. Ei, quando você vem, Jesus te liberta da escravidão do pecado, te coloca o calçado. Por que o calçado, pastor? Porque a Bíblia diz que o calçado é para a preparação do Evangelho, ou seja, o calçado é para dar direção para você. É para você não voltar mais para aqueles caminhos, é para você não andar mais fora do caminho, é para você andar no caminho. Louvado seja o nome do Senhor. E depois ele fala sobre o novilho gordo. O que é o novilho gordo? É sustento, é provisão do Pai. Meu irmão, você pode passar fome lá fora, mas na casa do Pai, o mínimo que tem é café da manhã, é almoço e janta. Ele provê para você, você não vai passar fome. Nunca vi um justo, um moço desamparado, um justo a mendigar o pão. Disse, quem é isso? Davi. Nunca vi.
Meu Deus do céu, o que Deus tem para você é provisão, é vida abundante. Tem mesmo, pastor? Tem, ele fala isso. Outra consideração, faça da festa dos outros a sua. Esse aqui é tremendo, irmão. Olha para cá, olha para cá. Esse aqui é forte. Faça da festa dos outros a sua. O que aconteceu ali? Festa. O irmão mais velho, que não saiu de casa. Que barulho é esse que está acontecendo aí? Perguntou a um empregado. O empregado disse assim: olha, seu irmão voltou para casa e seu pai mandou matar uma ovelha, um cordeiro para ele. Está fazendo uma festa. Por quê? Porque recebeu ele de volta são e salvo. O filho mais velho, olha o que diz o texto, se encheu de ira e não quis entrar. E o seu pai saiu, foi lá falar com ele, e insistiu com ele. Gente, isso aqui é muito forte. Por quê? Porque isso aqui mostra que muita gente que está dentro da igreja não se posiciona como filho, mas como escravo. Muitas vezes esse sentimento que Jesus expressou nessa parábola ali, mostrando para a igreja, é que nós ficamos com ciúme, com inveja daqueles que voltam para a casa do Pai, recebem uma festa, um banquete para eles. Pastor, mas eu sempre estive aqui com o Senhor, sempre pagando preço, sempre fazendo isso, e agora, né, esse daí que deixou, que se afastou, que estava perdido, e agora voltou, o Senhor fica fazendo um banquete para ele. O Senhor nunca fez isso para mim. Tem muita gente da igreja que tem ciúme, tem inveja da festa que está fazendo para o outro. Eu falei terça-feira, eu não quero que você perca essa terça-feira agora, que é a parte 2. Eu não quero que você perca, irmão. Eu falei terça-feira, porque eu falei terça-feira, eu comecei a palavra sobre o discipulado de Jesus Cristo. E falei que Jesus, ele tinha 12 discípulos, mas ele tinha intimidade só com 3. Pedro, Tiago, João e o barquinho. Eram os 3 que ele chamava para os momentos assim mais... Aí eu fico imaginando aqui, olha para mim aqui, eu fico imaginando os outros 9. Olha lá, Jesus, só Pedro, Tiago e nós. E nós que estamos também indo com ele, nós também que estamos todo dia com ele, e nós também. Jesus não ama a gente como ama Pedro, João, Tiago, não. Jesus ama todos da mesma forma, mas tem propósitos diferentes para cada filho dele. Jesus tem propósitos diferentes. Já pensou se eu falasse para Jesus assim: poxa Jesus, como que o Senhor faz lá, né, para aquele pastor lá, eu não vou falar nomes aqui, mas o Senhor faz para aquele pastor lá, que tem não sei quantos milhões, ou não sei quantos mil seguidores lá no Instagram dele. Jesus, por que o Senhor também não me dá? Por que o meu ministério? Sabe, irmão, Deus tem um propósito para cada filho, e eu estou feliz da vida, porque o propósito de Deus para mim tem sido esse, e se Ele tem algo maior para mim, eis-me aqui, Senhor, não importa, mas eu quero celebrar com o Senhor aquilo que o Senhor está fazendo na vida daquele pastor, daquele ministério, porque nós somos uma família, nós somos o reino de Deus nessa terra, aleluia. Entenda bem, ciúme, inveja, às vezes esse sentimento na igreja, com um líder, com outro líder. Olha lá, fulano gosta mais dele lá.
mas sente assim não, irmão. Você imagina, eu fico imaginando como que Jesus, mas Jesus, irmão. Lembre-se que o que Deus tem para a sua vida, Ele não vai fazer na vida do outro, Ele vai fazer na sua. Olha aqui. Salomão, ele afirmou isso aqui no Provérbios 14:30, diz assim: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Tem gente aí, irmão, que precisa. Muitas vezes deixamos de sentir coisas boas, porque estamos tão preocupados com a vida dos outros que isso nos faz mal. Tiago diz assim: onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Tem gente, irmão, que fica com mágoa do outro, inveja, mágoa, tal. Isso mata, irmão. A Bíblia diz que isso mata. A mágoa, ela adoece a sua alma. A mágoa, o ressentimento. A gente chega para ele e diz assim: pastor, o senhor não fica magoado porque quando as pessoas fazem? Diz assim: rapaz, eu não sou menino, sou maduro. Se eu ficar com mágoa, eu que vou adoecer. Eu libero perdão e vamos em paz, em nome de Jesus. Fico triste? Fico, claro. Mas mágoa? Eu vou orar por ele, em nome de Jesus. Eu espero que você tenha um coração puro, libere perdão. Seja filho, amém? Seja filho, se alegre se alegre com o que Deus está fazendo na vida dos outros. Porque aquele filho, ele não se alegrou. Veja bem, ele não quis celebrar. O filho satisfeito sempre foca no que o pai fez, e a sua vida celebra o que o pai faz na vida de seus irmãos. E para terminar, seja feliz, seja filho. Talvez até uma redundância dentro do texto, é ser filho, pastor. Mas eu não sou filho. Eu acabei de falar que, embora o irmão mais velho que ficou em casa fosse filho, mas ele não se sentia filho. Por quê? Olha só o que diz o texto. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado ei, fala de novo, Então ele não se sentia como filho, ele se sentia como escravo. Quem se sente como escravo nunca vai celebrar com a vitória do seu irmão. Quem se sente como escravo sempre vai ter inveja, ciúme. Quem se sente como escravo nunca vai se posicionar como filho. Tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Tô de mal. Sabe aquela criança, irmão? Mas quando volta para casa, esse seu filho, não era mais irmão dele, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo. Parece que eu estou vendo aquela imagem, irmão. Jesus contando a parábola, parece que eu estou vendo. Eu sempre fiz pelo Senhor, eu sempre trabalhei, eu sempre obedeci. Olha, eu estou com o Senhor já faz 20 anos. O Senhor nunca... Sabe aquela janta que o Senhor tem depois do culto? Com a sua equipe, com o pessoal? O Senhor, nunca entrei lá.
agora, essa pessoa chega, não tem nem 3 anos, 4 anos com o senhor já coloca lá para jantar com o senhor. E o jantar, irmão, é de picanha para cima. Estou profetizando, irmão. Pastor, vocês sabem que o pastor profetiza muito, né? Entendeu? Ah, glória a Deus. Aleluia. O que é isso, pastor? Ele era um órfão com um pai presente. Tem muita gente aí vivendo como órfão, mas o pai está ali presente. Muitas vezes nosso relacionamento com Deus é assim, que nos sentimos como escravos. Tem nada a ver com Deus, tem a ver comigo. Ei, deixa eu te chamar aqui a responsa. Analisa bem as suas frustrações, suas decepções, e se há inveja no seu coração, seja filho de Deus. Mas sabe qual foi a resposta do pai para aquele filho? Ele disse assim: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho, tudo que eu tenho é seu. Que coisa linda. Diz para o teu irmão, diz para a pessoa que está do teu lado: olha, tudo que Deus tem é seu. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos.